Salve, salve, galera! Boa tarde pra todo mundo, boa noite, bom dia. Bem-vindos a mais um Resenha Negra, mais uma semana aqui. Eu falei boa tarde porque, na verdade, eu estou gravando agora à tarde. Enfim, eu não vou conseguir fazer ao vivo esse programa, então já adianto pra você que tá assistindo que isso aqui é gravado. Tô vendo de semana que vem fazer uma live pra gente falar da Série B, dar uma geral e também falar do quê? De Copa do Mundo, é claro. Não tem como não passar despercebido. Se você não estiver curtindo muito, enfim, desculpe. Às vezes vocês vêm pra cá e falam, eu quero falar de São Bernardo, qualquer coisa pula, aqui tanto no gravado quanto no ao vivo, mas eu não quero abrir mão de falar de Copa. É claro que eu não vai tomar muito tempo, o importante aqui sempre vai ser o foco, é o São Bernardo, é claro. Mas, pô, eu sou fanático por Copa do Mundo, eu comecei a gostar de futebol por causa de Copa do Mundo, acho que eu não gostaria, não seria tão fanático assim, tão louco por futebol. Se não fosse a Copa do Mundo, eu sempre falei, meu primeiro time foi a seleção brasileira. Depois tive outro lá que não importa agora, até chegar o grande, colossal David Euclides. Mas, até porque quando eu nasci, eu era pequeno, até começo da adolescência, ele nem existia. Né? Eu sou bem mais velho. Bem mais velho. Né? Mas enfim, e aí eu queria também dividir, compartilhar também, né, nossas opiniões. Eu quero chamar uma pessoa, já tô com alguns nomes na cabeça pra gente trocar essa ideia, falar do Bernô, falar de Copa, falar de seleção. Quem sabe fazer uma tier list também, um simulador da Copa. Queria fazer um negócio diferente também, pensando em Copa do Mundo, porque semana que vem tem a estreia, a abertura da Copa dia 11, a estreia da seleção dia 13 no sábado. E esse mês de junho, ó, vai ser do balacobaco, como diriam os mais antigos, porque tem Copa do Mundo, tem jogo tem Copa de Seleção, né? E tem muito jogo bom do Bernô nesse mês. Ali só tem jogaço. CRB, Sport Recife, Juventude, Criciúma. Aqueles jogos assim contra as equipes puta tradicionais do futebol brasileiro, que a gente sempre sonha em enfrentar. O Criciúma vai ser um velho conhecido. Aliás, eu estarei lá, hein? Eu já tô lá. Já tô lá, que vai ser da hora esse jogo aí. Enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui, não vem ao caso, mas vai ser um mês incrível. 2 jogos fora, 2 jogos aqui. E como eu falei, Copa do Mundo e tudo mais. Então, já vai se ligando aqui no canal. Pra quem eu acabo não me apresentando aqui, mas pra quem não me conhece, sou o Renato. E eu peço para que você, né, eu já coloquei o arroba do resenha aqui no começo do vídeo. Então, entra lá nas redes sociais. Se você chegou aqui no vídeo perdido, entra lá no Instagram. A gente também tem outras redes sociais, tem Twitter, tem Facebook, mas elas não são muito movimentadas não, até porque eu tomo conta de tudo sozinho. Hoje, né? Antigamente já foi diferente, mas hoje em dia é 100% comigo e aí me falta tempo de ficar gerenciando tudo que é rede social. Então, para você que quer se manter informado com tudo que eu tiver à disposição para mandar, vai ser no Instagram. Facebook é muita coisa que é espelhado do Instagram e ainda faltam algumas coisas. O Twitter é um pouco abandonado, porque eu não entro muito em Twitter, eu não uso muito, ou X, como queiram chamar, pra mim é Twitter. E o TikTok também é espelhado das coisas também que vem no Instagram, pra alcançar a galera de outras redes, né? Tem gente que não usa muito Instagram, tem gente que não usa muito TikTok, tem gente que usa mais o Twitter e assim por diante. Então a gente tá em tudo que é lugar, um pouquinho em cada lugar, mas é óbvio que o foco total é sempre o Instagram. Lá eu uso muito, tô sempre no Instagram. E aqui no YouTube também, com os programas semanais, com os vídeos que também estão no Instagram, é bom deixar claro. Tirando os vídeos que eu digo, os curtos, né, os shorts. Agora os vídeos como esse que você está assistindo, é só aqui no YouTube. Pra deixar o que é do Instagram lá e esse nosso encontro aqui é só no YouTube. Mas galera, sem muita enrolação, eu não vou ficar enrolando, porque eu quero falar do jogo contra o Novo Horizontino, desse empate aí, que acabou fazendo a gente perder a liderança depois de 3 rodadas aí na liderança da Série B. Eu sabia que ia acontecer e eu entendo que isso é normal e é saudável. Eu acho que não tem que ficar. Eu até que não vi nenhum torcedor, mas eu tenho certeza que vai ter alguém falando: caramba, perdeu uma liderança. Cara, se você quer ser campeão, não vai ser agora que ser líder vai adiantar. Se você quer subir, pra galera que quer subir, não é ficando líder agora que vai adiantar. A questão é estar perto deles. A gente tá o quê? 2 pontos, se não me engano? Eu vou olhar depois a classificação aqui, a gente vai ver. A gente tá perto, a gente tá na briga, a gente tá no G6. Aliás, o G6 também é uns 5, 6 rodadas, né? Mais dentro do G6 do que fora dele nessa Série B. E a gente tá praticamente com a metade da pontuação, que é aquela nossa primeira meta, que é não cair. Pensar em acesso e tal, é outra história. Eu nem imaginava.
E a gente vai falar desse jogo aí que poderia ter vindo uma vitória, e mais uma vez o time não venceu em casa, mas ainda assim foi um bom jogo, muito disputado, com alguns erros, tanto de defesa, que na verdade acho que só é o que eu posso falar do pênalti, e de ataque, né, que custou a nossa vitória aí de ter saído o segundo gol, que poderia ter saído, porque a gente jogou melhor que eles. E falar dos próximos jogos, como eu falei, junho chegou, um mês intenso, 2 jogos em casa, 2 jogos fora, só pedrada. Pra mim, eu não consigo falar que nenhum dos times que a gente vai enfrentar esse mês é mais ou menos. São todos jogos difíceis, né? E a Copa do Mundo, né? Eu vou falar um pouquinho também, deixar um pouquinho ali pra gente falar no final. Mas é isso, galera. Aquele combinado de sempre, hein? Ó, se eu tô falando assim, enrolação, hein? Se inscreve no canal, dá like, né, no vídeo. Deixa comentário, que é importante, né? Eu tenho uma galera que eu sei que assiste, mas não tá comentando mais, hein? Tô de olho. Tem uma galera aqui que eu sei que você comenta. Fabiola, Nakamura, Rubens, Ricardo. Quem mais? Quem mais? Tem uma galera. E tem uma galera sumida. Talvez tá assistindo, mas não tá falando. Deixa o seu comentário. Pra não me sentir solitário aqui. Eu sei que na live a galera se engaja mais. Mas como eu falei, vamos ver de semana que vem fazer uma live. É claro que na semana que vem, eu vou ser bem sincero. Eu vou focar muito. É claro que eu vou falar também do jogo, porque vai ter o jogo contra o CRB dia 7. Mas eu quero focar também na Copa, né? Então vamos fazer metade, um mezzo a mezzo, meti um italiano do nada aqui, pra gente falar de Bernou e falar de Copa, porque é a semana da abertura, e mano, abertura de Copa, mano, não tem o que não tem jeito, tá ligado? É muito, muito esperado por muita gente, e por mim, eu acho que vocês também, quem não gosta de Copa do Mundo é maluco. Enfim, galera, então é isso, já falei para os combinados aqui de se inscrever, de comentar o vídeo, então o que sobra agora? A vinheta. Bola pra salvar o São Bernardo! Dali, 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 Beto! Do São Bernardo! E o São Bernardo numa temporada estrelada para ficar marcado para sempre na história. É isso, galera. Então vamos lá falar desse Bernou e Novo Horizontino, confronto dos Tigres paulistas aurinegros. Acho que são. Eu acho que dos profissionais, eu acho que são os únicos Tigres aurinegros paulistas. Não tô falando Tigres, porque aí entra. Puta, aí tem. Eu ia falar tem vários, eu não lembro de muito não, mas lembro do Rio Branco. Mas tem mais galera aí, mas não vou entrar nesse assunto agora não. E nesse confronto dos Tigres paulistas aurinegros. E eles têm muita coisa em comum, além do mesmo estado, além das mesmas cores, do mesmo mascote e da mesma situação do futebol, né? São Bernardo, o Novo Horizontino ainda veio antes, né? A gente subiu primeiro que eles, porque o time foi refundado. Pode dizer esse refundado, né? Um clube completamente novo, né? Mas eu, particularmente, eu linko com o outro, até porque é o mesmo nome, é o mesmo escudo praticamente. E eu imagino que a população lá deve também encarar como uma refundação do clube. Que não é aquele Novo Horizontino dos anos 80 e 90, mas eu vou encarar como esse. Inclusive, o Novo Horizontino alcançou o auge do antigo, que tinha sido chegar na final do Paulista e ser vice-campeão. Naquela ocasião, perdeu para o Bragantino. Né, naquela final, que acho que foi 91, se não me engano, né? Que foi o Luxemburgo, que era o técnico do Bragantino e tudo mais e tal. Acho que foi 90, né? A final entre os dois, porque em 91 o Bragantino jogou a final do Paulista. Do Brasileiro. Acho que foi. E aí, me corrija se eu estiver errado. Se você não também quiser corrigir, dane-se, porque é só uma informação aqui meio inútil, mas enfim, né? Pra quem não sabe, pode ser importante. Mas aqui, afinal, aconteceu, né? E aí o Novo Horizontino veio e foi também meteórico, né? Assim como São Bernardo, eu acho que o Novo Horizontino foi ainda mais meteórico, porque eles foram fundados em 2010, e se não me engano, em 2015, não, em 2016 eles já estavam subindo já, mais ou menos ao mesmo tempo que o nosso. A questão é que o Novo Horizontino se manteve por muito tempo na primeira divisão. Eles chegaram a cair e voltaram, e eu acho que eles têm, se não bobear, mesmo tanto de participação que a gente, eu até diria que mais, porque o Novo Horizontino ficou muito tempo na primeira divisão, né? Eu acho que eles caíram e voltaram. Não sei se ficaram uns 2 anos na segunda divisão, mas é um time que tá estruturado. Acho que o Novo Horizontino tá entre nós e o Mirassol. 3 times emergentes dos últimos anos do futebol paulista, né? A gente que já viveu outra época, já viu outras épocas de paulistas emergentes, né? Mojimirim, Guaratinguetá, São Bento, 15 de Piracicaba, bem mais antigo, nem da minha época. São José, e aí por aí vai. Eu não vou me alongar. Tem o Bragantino, mas já está estabelecido e não é uma realidade de muito tempo, né? O Bragantino sempre foi uma equipe que esteve entre as principais equipes lá antigamente, quando ainda era o Leão, Alvinegro, e aí veio a Red Bull e o time voltou, né, a figurar entre as principais equipes. Hoje joga
chegou em final de Sul-Americano, joga Libertadores, joga Brasileiro, Série A e tudo mais. E o Novo Horizontino tá numa estrutura muito boa, né? Ele subiu muito no futebol nacional, do futebol nacional, e tá na Série B há anos, batendo na trave. São Bernardo veio depois, né? Mesmo em tempo de vida, o São Bernardo ser mais velho que eles, a gente chegou depois, mas a gente também tá numa crescente também gigantesca, né? Menos meteórica, assim, que foi aquele foguete do Novo Horizontino, mas para muitos clubes que nem chegam perto disso, a gente está na Série B hoje. E aí os times hoje no mesmo patamar se encontraram. E aí foi no terceiro encontro do ano, né? A gente perdeu 2 vezes deles. Uma pelo Paulistão, uma pelo Sul-Sudeste. As 2 evitáveis. A do Sul-Sudeste era um jogo que tinha cara de empate, aí tomamos um gol. No Paulista a gente tava bem, tava ganhando o jogo, sofreu uma virada no último lance, que né, pra mim foi um roubo ali, né? Já era pra ter acabado o jogo, e aí o juiz deixou, eles forçaram uma briga lá, o juiz deu 1, 2 minutos a mais, e aí saiu o gol deles no último minuto. Então foi um absurdo. Mas, enfim, né? Águas passadas. E aí a nossa maior pedra no sapato, assim que eu posso falar, dos times que eu me recordo, o Novo Horizontino é a maior delas, porque em agora 4 jogos a gente perdeu 3, empatou apenas. Não, minto não. A gente jogou. Esse foi o terceiro jogo. Foram 5 jogos na história. Então, 3 derrotas e 2 empates. 3 derrotas sendo 3 jogos fora. E os 2 empates foram os 2 jogos em casa. Ou seja, a gente nunca venceu eles, nunca perdemos deles aqui, mas também nunca ganhamos, né? Então, estamos muito no negativo contra eles, no histórico. Né, se ao menos a gente tivesse vencido em casa, mas a gente não venceu. Agora a gente tem que tentar vencer lá em Novo Horizonte, mas isso é um papo acho que vai ser lá para outubro, né? E enfim, vamos falar o que falar. Falei um monte de blá 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 e não falei do jogo em si. Eu até coloquei aqui os melhores momentos aqui para eu assistir enquanto eu tagarelo aqui com vocês. Que foi um jogo que teve um vacilo ali no começo. Muito se discutiu se foi pênalti ou não. No estádio a gente falava não foi pênalti, mas olhando aqui os melhores momentos, eu acho que foi. É muito interpretativo e tudo mais, mas ele chega. Acho que é o Rodrigo Ferreira que comete o pênalti. Ele chega atrasado na bola, né, mano? Aí é complicado. Fica difícil de defender. E aí a gente teve, né, a cobrança bem batida, né, do Novo Horizontino, né? Bateu no canto ali, goleiro no outro, Alex Alves. Eu não sei quem que fez o gol, mas não importa também. Mas muita gente comentando, né? Que tipo, caramba, não era pra ter sido pênalti e tal. Enfim. E. Não sei, cara. Eu acredito que. Eu acredito que. Diria um pouco mais que sim do que não. Eu sei que, como eu falei, tem vários que discordaram desse pênalti, mas. Sei, mano, é que ele chega atrasado, o cara valorizou e tal. O que eu achei mais estranho de tudo é que o árbitro foi logo no VAR, sabe? E a gente teve um lance no segundo tempo e o juiz também logo disse pra prosseguir. E eu acho, no meu ver, que quando é um lance assim, possível pênalti, ele tem que aguardar, né, lá eles pedirem pra segurar ou pra prosseguir com o jogo. E ele já foi meio que não foi nada, pode prosseguir. Talvez a galera de lá da cabine também tenha entendido que não era nada, mas assim, achei um lance bem polêmico. Eu não sei se aqui nos melhores momentos que eu tô assistindo aqui pela GTV tem, né, mas enfim. Passado o pênalti ali do Novo Horizontino, né, a gente ficou pensando, caramba, o Novo Horizontino é a nossa pedra no sapato. O São Bernardo não consegue fazer um bom jogo contra eles. Aliás, eu já adianto aqui, acho que de todos os jogos que a gente fez contra eles, esse acho que foi o melhor. 2017 foi bom, apesar de ter perdido, a gente foi muito bem lá, a gente perdeu de 3-2, gol do Edno e tal, foi no Paulistão 2017, né, aquele Paulistão que a gente infelizmente caiu. Enfim, e aí eu acho que, analisando o jogo aqui, né, a gente fez um primeiro tempo, o jogo, né, em si, né, melhor que o deles, e vejo que foi uma partida que... Assim, a gente não sofreu muito, né? Por parte do Novo Horizontino. Não teve muito ataque deles que eu possa lembrar que foi uma chance muito perigosa. Né? Eu tô até revendo, como eu falei, os melhores momentos pra relembrar, né, os lances. E logo aos 16 minutos, né, saiu o gol de empate. Foi muito inteligente o Pedro Vitor ali. Que ali no momento que ele fez teve ali foi uma bagunça ali, que foi o Foguinho e... Acho que o Felipe Garcia e o Foguinho.
E aí acabou ajudando que no que ele e a zaga ali do Novo Horizontino ali, todo mundo se enrolou e a bola sobrou, veio direitinho ali. E o Pedro Vitor foi esperto de ele ter visto a bola vindo, ficou na posição certa. E no que veio, ele não titubeou. E é o que tem que ser que tem que ser esse ataque. Mano, chegou a oportunidade, manda pro gol. E eu tô falando isso porque em muitos momentos nessa partida, o time quis ser muito. Não sei se existe essa palavra, preciosista. Sabe, quando foi, né? Jogou com muito preciosismo ali em alguns lances, de querer arrumar melhor fazer o melhor lance possível pra chegar na cara do gol, entendeu? Com o gol aberto. Eu até falei isso para uns amigos no depois do jogo. Meu pai falava muito isso, usava muito esse termo, né? Que ficava muito bravo quando que os caras querem a bola ali bonitinha na cara do gol e não é assim futebol. Tem horas que você vai ter que chutar de longe, arruma um espaço, manda pro gol. Porque às vezes, mano, lembra do Panamá? Eu vou até falar desse jogo aí contra o Panamá da seleção no domingo. Pô, o cara chutou lá do meio da rua, mas ele pegou no veneno a bola tão bem feito que o Alisson jamais. Não era o Alisson, era o Ederson, né? Jamais conseguiria alcançar aquela bola. Mas também aquele cara, meu, ele não acerta aquele chute tão cedo, né? Se ele acertar alguma vez na vida dele, não querendo menosprezar o cara, tá ligado? Mas é porque é muito difícil de acertar daquele jeito a bola. Mas ele chutou, ué. É claro que não adiantou nada, porque era um amistoso, é óbvio, mas também foi 6-2, né? Mas assim, em alguns momentos é importante. O Dudu Miraima mesmo contra o Londrina meteu um chutaço lá de longe e fez. O gol de falta foi, né, ele quis bater, cobrar falta ali e foi direto. Mas aquele primeiro gol, né, foi uma. Se arriscou, né? Enfim. E aí a mesma coisa nesse jogo aí contra o Novo Horizontino, eu achei que faltou um pouco disso. Que às vezes os caras queriam chegar. Eu lembro de uma bola, acho que a que mais me irritou ali no primeiro tempo. É que tudo bem, eu entendo que também o Pedro Vitor tava meio sem ângulo. É, para bater. E ele recebeu a bola ali na parte esquerda, nos melhores momentos, não mostrou esse lance. E aí deu de calcanhar para alguém bater, aí o cara de trás quis tocar pra não sei pra quem e perdeu a bola. Em escanteio também, o time, ao invés de lançar lá por. Talvez, não sei se é um problema também nosso que não tem jogador muito alto ou muito eficiente de cabeça, porque os caras, ao invés de cruzar a bola, eles sempre preferem fazer uma outra jogada e muitas vezes essa jogada não deu certo. Poucas vezes um escanteio que a gente cobrou nesse jogo, de fato foi eficiente, sabe? Mesmo que não tenha sido gol, mas pelo menos foi pro gol, entendeu? Mesmo, o goleiro se defendeu, enfim, o que seja. Então, sabe, não tem. Eu não concordo com muitas das opções que eles fazem. Eu não sei se isso é definido pelo Catalá, se são os próprios jogadores que tomam essa decisão, mas eu não concordo. E a gente passou muito por isso durante a partida e acho que foi um problema, porque a gente poderia ter sido, em alguns momentos, ter até, quem sabe, ter feito o segundo gol de virada. E o time parece que queria a melhor chance possível, a melhor forma possível para chegar no gol. E a verdade é que nem sempre vai ser assim. Não vai ter, às vezes, a melhor chance possível, né? Então. E aí eu tô olhando aqui os lances aqui, né? No segundo tempo, teve mais alguns lances também que a gente chegou. Se vocês forem olhar depois aí no YouTube os melhores momentos, cara, quase não tem Novo Horizontino no ataque, sabe? Então, realmente foi um jogo que a gente dominou. Né, o fator casa foi no sentido de que a gente dominou a partida, no sentido também de que, né, e aí que eu quero falar também sobre isso, né, que eu vi algumas pessoas também comentar, eu tava um pouco, não que eu saí do jogo puto, essa é a palavra, mas eu acho que eu achei que mais pessoas eu ia ver, mais, até alguns que gostam de ser muito críticos, e eu vou dar exemplo aqui, Bulinho e o seu Nersir, que são bem críticos com ele, com o time, aliás, com ele eu quero dizer o time, o técnico e tal. E eles acabaram elogiando a equipe, que gostaram da forma que o São Bernardo se postou no jogo, que o time foi agressivo no sentido de pegar a bola, de tentar o ataque, de brigar os 90 minutos para esse gol. Tanto é que teve um lance no último minuto, né, que o Gemerson ali veio certinho, tá vendo? E essa hora cabecearam, lançaram direto, né? Também porque era o último minuto, então eles não iam ficar nessa de ficar ali enrolando muito, de fazer jogada ensaiada. E aí eles fizeram o básico, que é lançar a bola pra grande área, e nessa quase que entrou, porque o Gemerson foi muito bem, só ruim que ele deu em cima do goleiro, e aí o goleiro tava bem nesse jogo, pegou a bola. Méritos também pro goleiro deles, do Novo Horizontino. Mas assim, teve muitos lances aqui durante. É que no vídeo que eu vi, é o Jordi, o goleiro do Novo Horizontino? Ou é o Lucas? Não, é o Jordi, parece que, né? Ei, Jordi. Prefiro o nosso Jordi, né? Quem conhece sabe aí, não vou. Jordi da Febre. Mas enfim, cara, eu acho que poderia ter sido. Poderíamos ter saído com a vitória. É triste porque a gente, poxa,
É, a gente tá jogando em casa e tá faltando essa vitória em casa. A gente, tudo bem que venceu a Ponte Goiás, mas a gente perdeu do Operário, perdeu do Fortaleza, empatou com o América, que era o Lanterna, e agora empata com o Novo Horizontino. Então fica o sabor assim meio estranho, sendo que fora a gente não perdeu e a gente venceu a maioria dos jogos fora, né? Até quando o Atlético Goianiense, que a gente achou até que poderia não vencer eles, e o empate seria de bom tamanho, a gente foi lá e ganhou. Com o CRB também, será que a gente pode esperar o quê também? Mas é um ponto importante para eu já falar aqui com vocês, que a gente vai ter desfalque nesse jogo, viu? Eu vou até olhar aqui os cartões amarelos, e a gente já até falar disso aqui agora mesmo, antes que eu esqueça, porque, ó, o Pará tomou cartão, o Pedro Vitor tomou cartão, o Dudu Miranda tomou cartão, foram só esses três? Não sei que tinha sido mais. Então não, só vai ter um vai estar suspenso, é certeza, que é o Pará. O Ferreira também tava, o Rodrigo Ferreira também tava pendurado, mas como ele não tomou, então continua. Então não teremos Pará no próximo jogo. E quem será o substituto? Ninguém sabe explicar, porque provavelmente o Hugo Sanches, né? É que o Hugo Sanches ele joga no lado direito, mas eu creio que vai ser acabar sendo ele. Que eu acho que ele joga nos dois lados. Se vocês puderem me lembrar, inclusive, eu acho que ele joga assim. A menos que colocar um outro zagueiro ali, né? Porque o Mário Sérgio, que seria o banco do Pará, ou até um possível titular, ele não tá machucado, né? Então. E falando em machucado, teve alguém que saiu com meio complicado lá no final, hein? Foi o Lucas Fernandes, né? Pablo Diego também saiu com dores. Quem mais? Daniel Davi também, né? Mas acho que o Daniel Davi não foi nada demais. Acho que foi mesmo, talvez, ali esforço, mas teve alguns que saíram de campo, até do lado de lá também, do Novo Horizontino, né? Foi um jogo muito pegado, né? Foi um jogo muito intenso. São duas equipes que sabem, vamos dizer assim, disputar, sabem jogar, vão brigar por algo. O São Bernardo eu não vou colocar a gente lá em cima ainda, eu vou ficar com o pé no chão. Mas pelo menos o Novo Horizontino eu coloco como um dos. Tem tudo para ser um dos postulantes aí a brigar por uma das vagas para a Série A, né? E aí, assim, a gente teve. E aí, como eu falei, né? A gente teve uma galera elogiando a nossa postura, que, beleza, a gente não venceu em casa, o que é chato. Sim, mas o time. Não dá para falar que os caras não disputaram, não correram, foram intensos 90 minutos, foram muito superiores ao Novo Horizontino, e isso é bom, porque é um time que a gente costuma jogar mal. Eu sei que não dá pra gente colocar na balança os jogos do começo do ano, de 2017, mas é só o mesmo contexto, que assim, que é um adversário que é sempre difícil jogar com eles. E ainda assim, ainda que não seja o Novo Horizontino do começo do ano, é o atual vice-campeão paulista, que tá batendo na trave aí na Série B, no acesso, né, há alguns anos. Então, é uma das equipes mais difíceis de se enfrentar nesse campeonato. E eu vejo que eles estão em crescente. Tanto é que, se a gente for olhar aqui a classificação, eu vou falar lá na frente sobre isso. O Novo Horizontino tá, assim, pelo menos 5 jogos sem perder aqui, né? E então, assim, é um time que tá crescendo, tá em sétimo agora. Eles estavam, há poucas rodadas atrás, estavam lá em 11º, 12º. Então, eles já subiram na tabela e estão chegando ali, né? Na beirada ali do, do G6, né? Podendo entrar ali a qualquer momento. Tá atrás da gente na classificação? Sim. Mas não significa um time pior que o nosso. Pelo contrário, eu acho que talvez é um time até. Se não for melhor, é um time do mesmo nível. Então foi um adversário bem complicado. E como eu falei aqui no começo desse resenha, aqui pra frente é só pedreira. Eu vou falar aqui sobre o mês de junho, mas quando a gente falar de classificação, né? Bom, o que mais? Mas o que eu tenho que criticar aqui do time. Outro ponto positivo de domingo, pra eu falar, mas aí não tem a ver com o time em si, e também não é mérito da diretoria não, mas o público foi um pouco melhor, a gente teve quase 1.200 pessoas nesse jogo. É claro que também veio uma galera legal de Novo Horizonte, tinha lá uns 70, 80 pessoas lá, mas mesmo assim do nosso lado teve mais, ainda é muito pouco pelo que a gente joga, pelo que a gente joga tanto dentro de campo, do que o time tem apresentado, como pela competição, que a gente tá jogando Série B, né, pô, então assim, pô, a gente devia estar em situação melhor, em questão de público. A gente tem uma média ridícula. Isso muito graças à diretoria, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui de ficar falando, porque, enfim, não adianta nada ficar reclamando enfim, deixa pra lá. Mas, o que eu queria, pelo menos, comentar que foi legal, que a gente, né, conseguiu
ter um público que é o melhor até agora. Como eu falei, ainda é pouco, mas foi o melhor. E, e acho que o horário também, acho que creio que ajuda. E contra o esporte, eu tenho quase certeza que vai ser o melhor público. Porque acho que a galera daqui se empolga mais. O horário é bom, pelo que eu tô vendo. Não vai ter, né? Não tem tá rolando outros campeonatos, só a Copa do Mundo vai estar rolando. E. Pô, a diretoria poderia fazer um preço legal pra esse jogo, né? Mas eu nem falo, entro nesse mérito, porque. Enfim. Deixa pra lá, deixa pra lá. Vou nem comentar. Mas vai de uma torcida, a torcida do esporte. Pra mim, é a segunda maior do Nordeste. É que é difícil falar a segunda maior, né? A do Fortaleza também é enorme, a do Ceará é enorme. Tem a dupla Bavi também, né? Eu coloco a Bahia, pra mim, a do Bahia é maior. Não sei se a do Vitória é a segunda também. Mas é difícil, porque, né? É que acho que pra mim, de Recife, do esporte é a maior. É, sem sombra de dúvidas. E é uma torcida que muito apaixonada, que tem muitos por aqui, né, na região em São Paulo, na região sudeste. E com certeza vai vir uma boa galera pra cá, então. E como o Sport nunca jogou em São Bernardo, né? O Fortaleza também nunca tinha jogado, ok, mas o Sport tá em bom momento. Se eles, ainda que eles não vençam o próximo jogo, eles não vão estar ali fora dos 3 primeiros, pelo menos. Então é um time que tá em bom momento. É um dos candidatos favoritos ao acesso. Né? Para mim, eu coloquei na tier list lá como um dos principais. Se eu não coloquei no top 1 lá, eu coloquei na segunda prateleira. E, enfim, é isso. Então vai ser um jogo com bom público, né? E pelo menos eu acho que eu tenho a impressão que vai estar pelo menos umas 1.500 pessoas, né? Enfim, é triste que acho que é capaz de ter mais gente até do lado de lá. Não sei se mais do lado de lá, né? Mas um quase, né? Porque do nosso lado geralmente é uns 800, 900. Então, se eles botar mais do que a gente, então vai ter mais de 2.000 pessoas, né? Mas enfim, isso aí a gente fala semana que vem aí desse jogo contra o Sport. Mas a crítica que eu queria falar agora pra fechar sobre esse jogo do Novo Horizontino, a gente falar de classificação, falar de Copa do Mundo, é sobre o time de São Bernardo ter pecado muito durante a partida, tanto em finalização quanto no toque de bola. A gente perdeu muita bola, muito lance que o time tá construindo uma jogada de ataque e a bola. E o time perdia a ligação, cruzava a bola e a bola ia pra lateral. Muita bola roubada pelo Novo Horizontino. E não que. E tem os méritos dele sim, mas percebia muito mais. Não vou dizer desatenção, mas vacilo mesmo. Porque eu não acho que o time tava desatento. Mas era mesmo vacilo, sabe? Muita bola perdida. E eu não gostei disso. Que, como eu falei aí, a gente jogou melhor que eles. E se a gente tivesse acertado mais os passes, tivesse. Principalmente o ataque, tivesse sido mais. Se arriscado mais. Que muitas vezes os caras queriam chegar na cara do gol. E, chuta da entrada da área. A gente tem caras que chutam bem, já mostraram aí. O Dudu, o próprio Johan. Que ainda. Acho que. Não, ele fez gol. Acho que não, já fez gol, mas foi no Sudeste. Mas é um cara que tem talento, mostra que tem aí o futebol pra até ser um possível titular. O Dudu, como eu já falei, dispensa comentários. Até do ataque também, que por mais que a gente tá uma dúvida ainda quanto a alguns deles, né? De críticas, de joga bem, não joga bem. Mas o Pedro Vitor marcou um belo gol no primeiro gol de empate. O Echaporã, o Daniel Davi já mostraram seu futebol de mostrar, né, de fazer os seus gols também. O Felipe Garcia, idem, né? Eu falo o Pedrinho, por mim já não deveria nem estar mais aqui, né? Porque não joga nada. Eu nem sei se ele entrou na última partida, né? Aliás, vamos olhar isso daqui, né? Vamos olhar quem entrou durante o jogo. Eu nunca fiz isso daqui, não vou fazer também de dar notas pros jogadores e tal. Inclusive, se vocês acharem que isso seria legal, deem ideias aí, comentem aí no vídeo, né? Mas a gente teve a entrada do Lucas Fernandes, que se machucou no final. O Daniel Davi. Aliás, eu falei do Daniel Davi, mas quem saiu machucado foi o Chaporã, né? O Chaporã que saiu, que sentiu, não foi o Daniel Davi. Perdão, gente. Peço perdão pelo vacilo. E olhando as pessoas que entraram aqui, não teve ninguém assim de muito destaque, né? No time em si, num todo. Daniel Amorim achei. Não, Daniel Amorim nem entrou, né? E eu também não entendi, porque eu teria. Ele acabou tirando o Felipe Garcia e colocou o Pablo Diego, mas eu acho que era uma partida que poderia ter entrado o Daniel Amorim. Ele não quis colocar o Daniel Amorim. O Pedrinho eu entendo e não coloca mesmo, assim como o Júnior Urso e tal. Aliás, eu falei do Mário Sérgio, mas ele foi relacionado. Então ele tava lesionado, mas ele já tá à disposição. Então é provável. Eu esqueci aqui, hein, gente. Então é provável que ele seja titular nesse jogo. É que há muito tempo que ele não joga, hein? Muito tempo. Porque o Pará e o Rodrigo Ferreira não cansam, então eles jogam a partida toda. Às vezes sai o Ferreira, entra o Hugo Sanches e tal. Né? O Marcão, ele entra, eu não gosto. Com todo respeito, cara, deve ser gente boa e tudo mais. Mas eu não consigo curtir o futebol dele. Perde muita bola, erra muito passe.
E no mais é isso, né? Então o Johan entrou, acho que poderia ter entrado um pouco mais cedo na partida. Ainda que ele entrou ali já tinha uns 20 minutos, mas acho que ele poderia ter entrado no intervalo. Mas a maioria também, foi a primeira das modificações, a maioria das modificações que o Catalá fez já tinha ali um pouco mais de 30 minutos, né? 33 minutos aqui, de acordo com o SofaScore, né? E no SofaScore, quem teve a melhor nota aqui foi o autor do gol, né? O Pedro Vitor. E o pior foi o Felipe Garcia, que teve a pior nota. Aliás, o Daniel Davi também teve uma boa nota, fez 7 aqui. O Dudu Miranda também teve boa nota. Mas é isso, acho que o time podia ter sido um pouco mais arriscado, se arriscado um pouco mais no ataque. Mas fica aí, né? É um campeonato de erros e acertos. E acho que, apesar de a gente queria ter saído de lá com os 3 pontos, né? Como eu falei, jogando melhor que eles, jogando em casa. Mas acontece. Acho que o que não podia era perder, e não perdemos, né? E bora pra essa sequência difícil que vem por aí. E é o que a gente vai falar agora. Vou colocar aqui pra vocês essa beleza que é a classificação, com o São Bernardo, que não tá mais na primeira colocação e agora na terceira colocação. Tô parecendo aquelas garotas do Bailarina do Faustão, né? Fantasia. Nossa, fantasia é muito entregou minha idade. E aí, mostrando pra vocês a classificação aí da Série B, né? Depois desse empate contra o Novo Horizontino, a gente caiu na classificação, mas tá tudo bem. O Sport agora é o atual líder, né? Venceu muito bem o Náutico. Aliás, eu tenho que fazer depois um meme sobre isso, porque não vai ter um torcedor do São Bernardo que não vai dormir, espero, feliz com a vitória do Brasil contra o Marrocos no dia 13, mas acordar de manhã preocupado, isso se não tiver delírios e pesadelos durante a noite, com o Christian Barletta, que é o nosso, a lei do ex. Vocês sabem como ela é uma das únicas leis aqui no Brasil que realmente são cumpridas, e o Barletta simplesmente esmagou o Náutico no último jogo aí, no clássico, né, pernambucano. Então, assim, o cara é o artilheiro do campeonato, tá em bom momento, com moral com a torcida, e vai jogar contra a gente daqui 2 semanas. Ou seja, né, vai ser um pesadelo encontrar ele aqui. É um cara que eu queria ele aqui de volta, que eu gosto muito do Barletta. Inclusive, ele é um dos poucos jogadores que assistia aqui o resenha. Ele deixava até comentário. Se for procurar lá pros. Fuçar lá em 2023, né? Que ele tava aqui. Foi 2023? Foi, né? Nossa, já faz 3 anos já. E ele deixou uns comentários aqui e tal. Ele tem dá pra ver o nome dele lá, Christian e tal. Então, claro que ele não vai assistir, mas eu sou fã do cara, assim. Eu acho que ele é um cara bacana e desejo pra ele o melhor. Contra nós, não. Então, já falei, né? Queria ele de volta. Mas tá muito bem no esporte, né? Teve um momento que a torcida que tava criticando ele e tal, quando tava na Série A, inclusive. Até achei que ele fosse rodar, tipo, ir pra outro time, mas tá até hoje lá, acho que já tá lá há mais de um ano, pelo menos, né? Se bobear, tá até mais do que um ano e meio, 2 anos, sei lá. Mas enfim, é isso. Então a gente tem aí o Sport na primeira colocação, com o Vila empatado com 22 pontos, que também tá muito bem, 3 vitórias seguidas e tal. São Bernardo caiu agora pra terceira colocação, mas, enfim, ainda assim, muito bem, 1 ponto da liderança e o mesmo número de vitórias que o Sport, Vila Nova, né? Tem o melhor saldo de gols, tem o melhor ataque ainda, né? Ao lado do CRB, que é o nosso próximo adversário, mas o CRB também tem algo muito ruim por conta dele, que é uma das piores defesas, né? E aí depois o Náutico, que também tem o mesmo número de vitórias que a gente, mas com 2 pontos a menos, perdeu do próprio Sport a última partida. E aí vem depois Fortaleza com 18 pontos na quinta colocação, o Goiás com 17, e já fora do G6, mas mesma pontuação, Novo Horizontino, Criciúma e Atlético, todo mundo ali embolado. Então é importante lembrar que a gente tá com 21 pontos, então 18, 19, 20, 21, 4 pontos do primeiro fora do G6, isso é muito bom. Se a gente tivesse vencido, a gente estaria... O primeiro fora também estaria com 17 pontos. Mas, enfim, de qualquer forma, é muito bom. A gente está a 4 pontos do sétimo. É claro que para agora ainda é muito cedo para dizer. Mas, como eu falei, é bom a gente ficar nessa galera. Primeiro, que a nossa meta vai ser cumprida, de não cair. E, quem sabe, sonhar com algo maior, né? Que seria impensável para nós ano passado, no começo do ano, até as primeiras rodadas da Série B, né? Quem diria? E estamos aí no G6 até hoje. Muito bem. Aí... já na 10ª colocação lá vem o Juventude e o Operário. Então você vê que do 6º pro 11º tem 1 ponto de diferença separando eles. Então tá tudo embolado ali no meio. Depois vem CRB, Ceará, Atlético Goianiense, Cuiabá, Botafogo. O primeiro fora da zona de rebaixamento, mas empatado com o Avaí em número de pontos, né? Já abrindo ali o Z4, seguido de Londrina, Ponte Preta e o Lanterna América, que tá fazendo uma campanha ridícula.
com só 3 pontos. E a gente conseguiu empatar com essa bomba aí, né? Mas tudo bem, é passado, né? A gente venceu depois o Atlético Goianiense, que tá bem melhor, então, enfim. E o CRB, que é o nosso próximo adversário, então, já falando dos próximos jogos, eu até fiz uma postagem mais cedo aí pra falar do calendário, e esse mês promete. Então a gente tem agora, no próximo domingo, o CRB, que vinha de muitas vitórias seguidas. O CRB tinha 4 vitórias seguidas, ou mais. Não, 4 vitórias seguidas. O CRB tava lá embaixo, não tinha nenhuma vitória, né? A gente tá na 11ª rodada, décima nona, oitava, sétima. Em 6 rodadas, o CRB não tinha vencido na competição. Em 6 rodadas. Tava lá embaixo, acho que tá aí na zona de rebaixamento. E aí o CRB foi lá e venceu 4 jogos seguidos, assim, como se nada, como se fosse absolutamente normal. Inclusive, acho que é a maior sequência nessa Série B de vitórias, é a do CRB, que é o nosso porteiro do campeonato, né? Porque não está jogando a Série B acho que uns 20 anos seguidos. Papo disso, viu? Por aí, viu, gente? E, enfim, a gente vai encontrar o guardião da Série B, né? O porteiro aí, que eu sabia que a gente só ia enfrentar eles na Série B, e finalmente vai chegar a hora de enfrentar o outro time de Alagoas, depois de encarar algumas vezes o CSA, agora a vez o CRB, e agora fora de casa, agora, né, o jogo a ida vai ser, o turno, né, vai ser lá no Rei Pelé, e o CRB perdeu a última partida, inclusive contra quem o CRB perdeu aqui? O CRB perdeu pro Cuiabá, nossa, o Cuiabá tá mal e perdeu pro Cuiabá. Isso é bom, pra gente é bom, porque o Cuiabá tava quase na zona de rebaixamento ali, né, e aí perdeu o Cuiabá tava, na verdade, nossa, tava na zona, tava em 17º, aí ele venceu, deu um pulinho ali pra 15ª, mas tá ali quase, né, tá perto. Mas o CRB tá em 12º, né, como mostrei a classificação aí pra vocês, inclusive tô deixando na tela até agora aqui, né. Depois o CRB, que mesmo estando em 12º e mesmo tendo perdido pro Cuiabá a última partida, eles antes tinham vencido 4 jogos seguidos. E é um time que é complicado. Eu não sei se ele colocaria como postulante a brigar por G6, mas pelo menos um time de meio de tabela. Então é um time que tem, como eu falei, ao lado do nosso e do Vila Nova, o melhor ataque do campeonato, mas também tem uma das piores defesas. Ou seja, temos chance de fazer gol neles, mas ainda mais sendo fora, eles, né, muitas chances também de tomar um gol do CRB. Então, né, preocupante. O bom é que a nossa zaga anda bem segura nesses, né? O gol, eu conto no Novo Horizontino mesmo, foi o gol de pênalti, que pode dizer que foi um pênalti Mandrake. Fora isso, não passamos sufoco por eles, né? O Elder não, aliás, o Augusto e o Gemerson tem jogado muito bem. Gemerson, aquele, bom lembrar. E o Elder ainda não voltou de lesão, então a gente tá também com uma zaga também, assim, no limite, porque estamos sem o Elder, sem o Salustiano, que até pode se considerar a zaga titular, né? Apesar que eu acho que o Augusto melhorou muito nesse ano, tá no nível praticamente que o deles, e o Gemerson, acho que pela experiência eu colocaria ele mesmo como titular. Ele tá mostrando bom futebol, né? Então, é isso. E o Pablo, falando em zaga, dessa vez, agora, né, foi dispensado pelo São Bernardo, não joga mais. Ou melhor, nunca jogou, né? Nunca entrou em campo pelo São Bernardo. Eu acabei perdendo de ver uns stories dele. Eu comecei a ver ontem, depois eu tive que sair de casa. E acho que já expirou, mas ele fez um vídeo comprido falando da sua saída do São Bernardo e sobre as suas lesões que ele teve nesse tempo. Eu mesmo critiquei ele por. Nem devia ter vindo, mas é como eu falei no Instagram, não é nada contra a pessoa dele. Provavelmente ele realmente teve. Eu creio que ele teve vários problemas físicos que impossibilitaram ele de jogar. Porque, querendo ou não, mais um time que ele não joga é ruim pra ele, né? Poder continuar pensando em jogar futebol. Só que eu critico mais pra quem contratou, não era nem pra ter vindo, cara. O cara que tava quase um ano sem jogar, mano. Ele é experiente, talvez ele talvez aceitou um salário que é abaixo da média de jogadores nesse nível que o Pablo tem, né? Não digo nem de futebol também, mas também do nome que ele tem, né? É um cara que não jogou só por times grandes, né? Corinthians, Botafogo, Flamengo, o Bordeaux lá da França, teve time da Rússia lá, se não me engano. Eu não vou procurar aqui, né, a puxar a ficha do cara, mas todo mundo sabe muito bem que é o Pablo, e é um cara que, né, ganhou grandes títulos, então é um cara conhecido no futebol. Claro que já tem uma certa idade, já teve muito problema com lesão, como eu falei, um ano quase sem jogar. Agora sim, já passou de um ano sem jogar futebol, mas quando veio ainda não tinha ainda um ano, mas era perto, né, disso. Então pra mim não devia nem ter vindo. Mas enfim, deixa pra lá, né, boa sorte a ele, desejo tudo de melhor, nada contra o cara, né, e o melhor é pra gente também. E que venha, possa vir nessa próxima janela aqui, eu não sei se abre em julho ou é agosto, que possa vir um outro zagueiro bom, que a gente vai precisar pra esse elenco. Acho que um atacante também seria bom,
né? Acho que o meio campo acho que tá bom. Acho que não teria que... O Romerson recuperando e, né, jogando o que tava jogando esse ano vai ser bom. Foguinha muito bem. O Johan também. Né? Talvez um para cada posição, né? Talvez mais um meia pra brigar ali por vaga. Mas também se não vier também, ok. O que mais me preocupa é o ataque. Acho que precisaria ainda de um atacante. Quem sabe um cara que venha pra ser mais goleador. Tá faltando um goleador aqui ainda, né? A gente não tem caras que fazem tantos gols aqui, né? E um zagueiro. Acho que zagueiro seria uma boa também, né? Bom, enfim. Agora pra gente... Deixa, né? Agora que a gente acabou de falar de Série B. Só lembrando que no mês que vem, que eu fiquei de falar, a gente depois do Sport, que tá hoje em primeiro, a gente tem o Juventude que tá em décimo, né? Tava alguns jogos sem vencer na Série B, mas venceu a última partida. E é um time complicado, mesmo sendo em casa. Ele tem a segunda melhor defesa do campeonato. Em contrapartida, tem o segundo pior ataque. Mas é um time que é complicado. A gente sabe como que é. O Juventude é um time tradicional e tudo mais, né? Eu acho que desses jogos desse mês, acho que a gente tem mais chance de ganhar, analisando, mas mesmo assim vai ser difícil, né? E pra fechar o mês tem o Criciúma, que tá em oitavo, que tá mais de 5 jogos sem perder na Série B, tá numa crescente, e tudo bem que ele ficou muitos jogos sem ganhar também, né? Foram aí, né? Vocês olharem aí nos últimos jogos, eles venceram o último, eles estavam aí a 4 jogos sem vencer, 4 empates. Mas é um time difícil jogando lá no Heriberto Russi, é muito complicado, ali é um alçapão, a torcida inflamada. E eu vou ter o prazer de ver isso de perto, porque como eu falei, eu tô garantido que eu vou de qualquer jeito pra Criciúma no final do mês. Então, vai ser uma honra estar lá. Da outra vez o Fluminense jogou lá em 2013, eu não pude ir, foi jogo de semana, Copa do Brasil. Mas dessa vez vai dar certo, se Deus quiser, né? Deus quiser vai rolar. E, enfim, e depois, eu não vou colocar aqui, não coloquei no calendário que já é de julho, mas não posso esquecer de falar que depois a gente vai jogar com o Vila Nova lá, que atualmente é o segundo colocado. E o Vila Nova, pra mim, é um dos times que vai lutar também por acesso. Então vai ser muito treta esses próximos jogos. E vai ser separar os homens dos meninos. Então a gente vai ver aí nesses próximos 5 jogos o que vai ser o São Bernardo mesmo na Série B. Se realmente tá chegando pra disputar acesso ou se vai ser só um time pra não cair. Pra se manter ali no meio da tabela e tá ótimo. E também tá ótimo se ficar assim, né? Porque a questão é não cair. Eu sempre falei isso desde o começo do ano. Não venham colocar a palavra na minha boca depois. E pra gente fechar esse resenha de hoje, eu só queria comentar da Copa do Mundo, porque a gente tem semana que vem a estreia. Como eu falei, semana que vem eu quero ver de fazer uma live e com um convidado aí, uma pessoa bacana pra gente falar de Brno e falar da Copa, falar de seleção. Mas temos a Copa do Mundo aí. Eu não vou falar muito sobre os jogos, né? É claro que a gente tem aí a estreia, a abertura contra o África do Sul, México e África do Sul, aliás. E a gente tem aí muitos jogos interessantes aí, né? Nesse mês de junho, né? Vocês verem aí, eu coloquei lá no post no Instagram, tem muito jogo bacana pra assistir. E o primeiro jogo do Brasil contra Marrocos, né? Marrocos que venceu hoje Madagascar por 4-0, que é um nada no futebol, Madagascar. Madagascar a gente só conhece pelo filme, né? A animação. Então, é só pros caras ter rodagem e ganhar uma moralzinha, mas isso não quer dizer nada, né? O Haiti joga hoje com a Nova Zelândia em amistoso. A Escócia, eu não sei se tem algum jogo de amistoso aí por vir, provavelmente sim. Ou se já jogou, deixa eu ver aqui. Não tô vendo nada aqui não. Mas é provável que eles vão fazer algum jogo aí, não sei. Mas o que eu queria destacar de hoje que rolou, a Bélgica ganhou de 2-0 da Croácia. Então, a Croácia, já dá pra ver pelo nível aí, e duas equipes que estarão na Copa. Gana empatou com o Gales. Enfim. E nesse final de semana aí, nesses últimos jogos, a gente teve mais seleção também de Copa, né? A Noruega ganhou da Suécia por 3-1. Então a Noruega tá voando. Pelo que falaram, aí a Noruega tá jogando muito bem, vai dar trabalho no grupo lá da França. E em contrapartida, a Suécia provavelmente vai ficar de fora naquele grupo dela, porque tem a Holanda e tem Japão, que inclusive o Japão, eu me arriscaria aqui a dizer que o Japão vai terminar em primeiro no grupo. Porque o Japão tá há muitos meses sem perder. Pode-se dizer que é o melhor momento da história da seleção japonesa, assim, em estatística. Eles estão muito bem. Então, vai ser bem complicado de encarar o Japão. O Japão ganhou da Islândia no último domingo. A Alemanha meteu 4-0 na Finlândia. Tudo bem que a Finlândia lá não é lá dessas coisas. Os Estados Unidos estava levando pau de todo mundo aí nos amistosos aí ao longo dos últimos meses. Ganhou de 3-2 de Senegal. Interessante. Cabo Verde enfiou 3-0 na Sérvia. Sérvia não vai estar na Copa. Não, vai estar? Nem lembro, acho que não. Acho que não vai estar, não. Dessa vez acho que não. Eu tô confundindo com a Tchequia. Mas mesmo assim, surpreendente Cabo Verde ter ganho 3-0 assim, né?
Suíça enfiou 4x1 na Jordânia. A Jordânia deve apanhar todo mundo nessa Copa. México ganhou da Austrália. Coreia do Sul enfiou 5x0 no Trinidad e Tobago, que também não é lá grande coisa. Curaçao tomou 4x1 da Escócia. A gente falou da Escócia. A Escócia já jogou, enfiou 4x1 no Curaçao, que também vai jogar a Copa do Mundo pela primeira vez, inclusive. E o Brasil, né, falando dos amistosos aí de Copa, porque eu queria falar de Copa do Mundo é dos amistosos. E o Brasil enfiou 6x2 no Panamá. E é claro que a gente fala do Marrocos vencendo o Madagascar por 4x0. A única coisa que eu valorizo mais do que o Panamá, do que o Madagascar, é que o Panamá é uma seleção que vai jogar essa Copa, que jogou a última Copa, e que encarou mais times competitivos nos últimos tempos aí, né, lutando pela vaga na Copa do Mundo, né, na CONCACAF, né, então, mas mesmo assim é uma equipe muito frágil, né, então, mas mesmo assim eu achei que foi um bom teste. Acho que também não adianta colocar uma seleção muito difícil, porque acho que um jogo muito difícil para a seleção esforça muitos jogadores, além de correr risco de lesão, né, e tem que lembrar que a maioria deles estão no final de temporada lá na Europa, então, importante, né, que eles tenham um jogo disputável, mas tranquilo, né, e lá no Maracanã o Brasil simplesmente amassou o Panamá. E o que foi legal, assim, que a seleção no primeiro tempo foi ali os 2 gols do Vini Júnior, né? O primeiro gol foi um golaço, inclusive. Aliás, eu ia falar 2 do Vini Júnior, não, né? Porque foi o do Casemiro. Mas pra mim o Casemiro roubou o gol do Vini, né? Porque ele só enfiou o joelho e ainda quase que tava impedido. E aí a gente tomou um gol, né? De empate ali 1x1, de falta, que desviou no Matheus Cunha, matou o Alisson ali e tal. Mas saímos com 2x1 no primeiro tempo. Mas o segundo tempo, que acho que foi o grande destaque do jogo, porque entrou totalmente um time reserva, e esse time reserva tá cheio de gás. E aí a gente tem os destaques, que eu defendo desde antes da convocação, que é Endrick e Ryan. Olho nesses 2 caras aí, esses 2 caras, né, 2 moleque, né, não tem nem 20 anos nas costas, tem 19 anos os dois, e os dois estão voando lá na Europa. O Endrick não fez gol nessa partida, mas ele jogou bem até. O Ryan fez um golaço, foi o 3º gol, inclusive. O Paquetá fez o 4º, né? Falaram também bem dele também nessa partida. Muita gente critica o cara, mas eu também acho que ele é bom. Mas pra ser titular, acho que é demais. Aliás, quem pode ser titular nesse Brasil aí, e que fez o último gol, foi o Danilo. Né? O Danilo, o pessoal fala que ele joga muito, tá jogando muito bem na seleção. E ele fez um belo gol também, né? O último gol deixou o cara no chão lá, caído na grande área. E eu acho que ele, pra mim, às vezes eu vi ele em campo, eu acho que eu boto mais fé nele do que naquele Bruno Guimarães, né? Mas o Bruno Guimarães é queridinho do Ancelotti, né? Mas vamos ver, tem muita coisa pra rolar. O Ancelotti também não é um cara que eu acho que é tão cabeça dura assim, e pode mudar o time ao longo da Copa. O Igor Thiago fez o 5º gol, o Negão é foda, fez mais um gol com ele, mais um gol pela seleção, tudo bem que foi de pênalti também, mas assim, o cara não perde pênalti. E o cara tem muita vontade. Você vê que o cara, quando entra em campo, ele tem muita gana. Acho isso muito bom, mano. De ver um jogador que você vê que ele tem muito, assim, muita raça. É um cara que corre muito. E ele é muito alto. Então, acho que em bolas aí, se a gente tivesse laterais como o Roberto Carlos e o Cafu, o Igor Thiago aí ia ser artilheiro da seleção na Copa. Porque o cara é muito alto, né? Então ele é bom de cabeça, ele é bom de pênalti, é um cara que é rápido. Esse cara, se bobear, eu não sei se diria titular, porque a briga no ataque é muito boa, né? Mas eu assisti mais ou menos o jogo, tava no evento da Febre, lá no que teve da inauguração da nova sede, então eu não consegui assistir 100% do jogo, né? Mas é difícil também a gente analisar aqui uma partida com base num Panamá, né? E um amistoso também, né? Então, mas mesmo assim, foi muito positivo. Ainda mais pelo segundo tempo, como eu falei, que os reservas mostraram que, assim, tipo, se o titular bobear, a vaga é nossa. Isso é muito bom, porque o Ancelotti vai ficar maluco esses dias, deixa ele lá ter as suas dores de cabeça, porque pelo menos é uma dor de cabeça boa, né? Então, tem cara aí pedindo passagem, e não é de hoje alguns, né? Então, o Rafinha que lute, o Vini tudo bem que mostrou um bom futebol nesse jogo, mas o Rafinha deixou um pouco a desejar. E temos uma briga gigante ali no ataque, né? O meio-campo ainda tem algumas dúvidas, né? Como eu falei, Danilo e tudo mais. A zaga, lembrando que essa zaga que jogou domingo agora não era titular, era reserva, porque os nossos titulares estavam lá na Champions League, né? O Magalhães e o Marquinhos, inclusive eles protagonizaram um momento muito bonito lá no final do jogo, né? O Magalhães perdeu o pênalti, o Marquinhos foi abraçar ele lá e tal. E é a dupla titular da Copa, né? Vai ser Magalhães e Marquinhos. Eu acho que não tem como ser outros nomes. O Bremer é bom zagueiro também, mas o Marquinhos, mesmo estando mais velho, ele ainda é muito bom. E o Magalhães tá vivendo até agora o auge dele, né? É um dos melhores zagueiros da Europa hoje, do futebol europeu. E não à toa é um dos melhores jogadores do Arsenal, que foi o finalista
da Champions e campeão inglês. Então, eu mesmo não conhecia muito o Magalhães até ano passado. E fui atrás dele esses últimos meses aí, vi que o cara tá fazendo assim uma campanha surpreendente. E na seleção tem tudo também para mostrar que é o cara da zaga, né? Então acho que a zaga também não é um problema. A minha maior preocupação é o lateral e o gol, né? E o meio campo também, né? Porque é que o meio campo é pouco jogador ali, né? O Ancelotti na formação dele ali, né? Mas vamos ver. Só sei que quem não tá empolgado pro Hexa aí já morreu por dentro, então seleção não tem como estar empolgado por Hexa, não importa o momento do time. E eu acho que tem tudo pro time crescer, né? Porque agora o time já tá nos Estados Unidos, chegou ontem à noite, né? Se não me engano, hoje de madrugada, né? Acho que chegou hoje de madrugada lá nos Estados Unidos, lá em Nova Jersey, e o time agora com tempo para treinar, né? Agora são aí pelo menos 13, 12 dias de treino pro Ancelotti enxergar o time ideal. Tem um amistoso no próximo sábado contra o Egito, e é um adversário mais forte do que, com certeza, bem mais forte que o Panamá, e é na escola ali do Marrocos, né? Time africano, tem um futebol parecido, tem o Salah. Então vai dar pra ter uma ideia melhor do como vai ser a estreia com o jogo contra o Egito. É claro que é amistoso, é diferente, o time entra um pouco mais tranquilo também. A estreia é sempre aquela estreia nervosa. Eu que já acompanhei já todas as Copas, desde 98, Copa do Mundo, então toda estreia é nervosa. Não vi uma estreia hoje da seleção que não tenha sido tranquila. Então pode preparar aí o seu remédio aí, se você gosta de tomar um remedinho pra ficar tranquilo, né? Tomar um álcoolzinho pra ficar mais sossegado, porque eu nunca vi uma estreia sossegada e não vai ser diferente do dia 13. Então, dia 13, a gente vai passar nervoso. Mas eu vou deixar pra falar isso na próxima live. Aliás, na próxima semana, que eu pretendo fazer uma live aqui pra gente falar do Brno contra o CRB, né? De Série B também. E falar, é claro, da Copa do Mundo, dar maior destaque aí, porque é semana de estreia da seleção, é semana de abertura de Copa, ou seja, a Série B nem devia estar rolando, né? Não devia nem continuar. Né? Por mais que eu amo, por mais que eu tô falando isso aqui no Resenha, que é o podcast do São Bernardo, o canal do São Bernardo, mas eu acho que Copa do Mundo é algo pra mim quase sagrado, então devia não ter nada rolando. Nem de outros esportes. Roland Garros, pode acabar Roland Garros, basquete, não tinha que ter mais nada. Assim como a Olimpíada também não. Nada pode acontecer, nada tem que acontecer enquanto não tiver rolando Copa do Mundo de futebol e Olimpíada. Pra mim são duas coisas que pra mim são sagradas, então eu adoro. Mas é isso, galera. Então, falei aqui do Brno, falei de Série B, falei da seleção, falei de Copa. E esse mês de junho vai ser assim, tá? Então, mais uma vez, eu termino o vídeo como eu comecei, falando pra você deixar o like, comentar no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar. E continua acompanhando o Resenha, que a gente vai ter aí mais programas aí ao longo da... Mais programas não, né? Mais conteúdos ao longo da semana no Instagram, né? Nas redes sociais. E semana que vem, se tudo der certo, live pra gente falar aí do Brno contra o CRB, lá no Rei Pelé. Vai ser domingo, 4 horas da tarde. Né? Vai passar na ESPN e na Disney Plus. Premium, provavelmente, aquela porcaria que tem que pagar, pelo amor de Deus. E os caras da ESPN assistem esse vídeo, eles nunca vão me chamar pra falar lá. Tô falando, mas pra mim não existe. Disney Premium, Disney Plus Premium. Você tem que pagar o negócio, pagar outra assinatura pra assistir o jogo. É absurdo. Capitalismo é isso, né, gente? Mas enfim, deixa pra lá, deixa abaixo. Obrigado a vocês que ficaram comigo até agora. Uma boa semana. Um bom resto de semana, né? Que já é quase quarta-feira. E domingo, bora pra, quem sabe, mais uma vitória, ou pelo menos um empatezinho que vai ser lindo lá contra o CRB. E semana que vem estaremos de volta pra falar disso. E claro, Copa do Mundo, seleção, estreia e muitos assuntos aí que o bicho vai pegar. Esse mês aí promete. Além de Copa de Série B, muito festa junina, quermesse, que coisa linda. Essa é a vida que eu sempre quis, não tem nada melhor. Festa junina, Arraiá, Copa, Série B, São Bernardo. Jogo bom, vai ter um jogo ruim pra gente assistir. O pior vai ser na Copa. Então, assistir Jordânia e, sei lá, Uzbequistão, não sei mais o que. Falou, galera. Abraço vocês. Tamo junto. Acompanha aqui o Resenha e é nóis.